Ela acreditava que o amor podia atravessar continentes e costumes. Trocar uma vida confortável por uma aldeia no deserto parecia para ela um ato de coragem. Mas nem todo olhar encantado antecipa o peso do silêncio e da submissão. E por conta das tradições, ela descobriu verdades chocantes. Antes de conhecer essa história de paixão, choque cultural e sobrevivência, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais relatos que desafiam os limites do amor. O vento quente soprava através da janela aberta do jipe, trazendo consigo o cheiro de terra vermelha e vegetação selvagem. Helena ajustou os óculos de sol e observou a paisagem árida que se estendia até onde seus olhos alcançavam. Ao seu lado, Marcos folheava um guia turístico com ar entediado, ocasionalmente apontando para algum marco geográfico que considerava interessante. "Olha, o amor, diz aqui que vamos cruzar o rio mais importante da região", disse Marcos sem levantar os olhos do livro. Aparentemente é o mesmo rio que tribos nômades usam há séculos para... Helena não estava ouvindo. Sua atenção estava completamente voltada para a linha azul que começava a aparecer no horizonte, o rio que Marcos mencionava. Depois de 3 dias viajando pelo interior africano, ela sentia uma mistura estranha de fascinação e inquietude. Cada quilômetro os levava mais longe de tudo que conhecia, mais fundo em um mundo que parecia existir fora do tempo. O motorista, um homem local de meia-idade chamado Joseph, reduziu a velocidade quando se aproximaram da margem do rio. "Balsa, chegando em alguns minutos", disse em inglês carregado de sotaque. "Vocês têm sorte. Às vezes esperamos horas." Helena desceu do veículo e caminhou até a beirada da água. O rio era mais largo do que imaginara, suas águas turbulentas refletindo o sol do meio-dia como milhares de diamantes. Do outro lado, podia ver algumas construções baixas e pessoas movimentando-se lentamente sob a sombra das árvores. "É impressionante como a vida segue seu curso aqui, não é?" Marcos se aproximou colocando a mão em seu ombro. "Faz a gente pensar em como somos pequenos diante de tudo isso." Ela assentiu, mas suas palavras soaram distantes em seus ouvidos. Havia algo hipnótico naquele lugar, como se o tempo tivesse uma qualidade diferente. O barulho da água, o calor intenso, os sons distantes de vozes e animais, tudo criava uma sinfonia que ela nunca havia experimentado em seus 32 anos de vida. A balsa apareceu lentamente, cortando as águas com movimentos pesados e deliberados. Era uma estrutura rudimentar, feita de madeira desgastada pelo tempo e pelo uso constante. 3 homens a operavam com longas varas de madeira, suas silhuetas recortadas contra o céu azul intenso. "Primeira vez na África?" perguntou Joseph, notando a expressão fascinada de Helena. "Primeira vez tão longe de casa", ela respondeu, sem conseguir desviar o olhar da balsa que se aproximava. Quando a embarcação finalmente encostou na margem, Helena pôde observar melhor os homens que a operavam. 2 deles eram mais velhos, com cabelos grisalhos e rostos marcados pelo sol. Mas foi o terceiro que capturou completamente sua atenção. Ele era alto, provavelmente cerca de 1,85 m, com ombros largos e uma postura que irradiava confiança natural. Usava roupas tradicionais, uma túnica de tecido colorido que chegava até os joelhos e sandálias de couro que pareciam ter sido feitas à mão. Seus braços eram decorados com pulseiras de metal e contas, e ao redor do pescoço usava um colar que parecia ter significado cerimonial. Mas foram seus olhos que a deixaram sem fôlego, escuros e penetrantes. Eles pareciam ver através das coisas, através das pessoas. Quando seu olhar encontrou o dela, Helena sentiu algo que não conseguia explicar, como se ele pudesse ler seus pensamentos, seus medos, seus sonhos não realizados. "Venham, venham", disse um dos operadores mais velhos, fazendo gestos para que subissem na balsa. Marcos subiu primeiro, oferecendo a mão para ajudar Helena. Mas ela hesitou por um momento, ainda hipnotizada pelo olhar do homem alto. Quando finalmente aceitou a mão de Marcos e pisou na balsa,
sentiu o chão de madeira balançar suavemente sob seus pés. Joseph dirigiu o jipe para o centro da embarcação e logo estavam no meio do rio. O homem alto estava agora apenas a alguns metros de distância, usando uma longa vara para guiar a balsa através das correntes. Helena tentou não olhar diretamente para ele, mas era impossível. Havia algo magnético em sua presença. "Vocês são turistas?" perguntou ele de repente, em inglês com sotaque carregado, mas perfeitamente compreensível. Marcos respondeu prontamente, explicando sobre sua viagem pelo continente, os lugares que já haviam visitado e os que ainda pretendiam conhecer. Helena permaneceu em silêncio, fingindo observar a paisagem, mas na verdade prestando atenção em cada palavra que o homem dizia. Seu nome era Kofi, descobriu ela. Pertencia a uma tribo que se movia sazonalmente pela região, seguindo rotas comerciais antigas e padrões de chuva. Trabalhava na balsa durante parte do ano para ganhar dinheiro que ajudava a sustentar sua comunidade. "E você?" perguntou Kofi, direcionando o olhar diretamente para Helena. "O que acha da nossa terra?" Pergunta a pegou desprevenida. Marcos sempre respondia por ela em situações sociais e ela havia se acostumado a ser uma observadora silenciosa. Mas havia algo no tom de Kofi que exigia uma resposta pessoal, autêntica. "Diferente de tudo que conheci", ela disse finalmente. "Às vezes me sinto pequena diante de tanta imensidão, mas também me sinto mais viva do que nunca." Kofi assentiu lentamente, como se entendesse exatamente o que ela queria dizer. "A Terra tem essa magia", disse ele. "Ela mostra quem realmente somos por dentro." Marcos riu, achando a conversa filosoficamente interessante, mas não levando muito a sério. "Helena sempre foi sonhadora", disse ele, como se isso explicasse tudo. "Está sempre procurando significados profundos em tudo." Mas Kofi não sorriu. Continuou olhando para Helena com aquela intensidade perturbadora, como se pudesse ver algo que Marcos não via. "Sonhar não é fraqueza", disse ele. "É coragem de imaginar que a vida pode ser diferente." Essa frase ecoou na mente de Helena durante o resto da travessia. Quando finalmente chegaram à outra margem, ela sentiu uma estranha relutância em deixar a balsa. Kofi ajudou Joseph a guiar o jipe para a terra firme, e por um breve momento, sua mão tocou a dela quando ele a ajudou a descer. O toque foi elétrico. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha, e pela expressão no rosto de Kofi, ele também havia sentido algo. Por alguns segundos ficaram parados ali, olhando um para o outro em silêncio total. "Helena, vamos", chamou Marcos do jipe. "Joseph disse que temos que chegar ao próximo povoado antes do pôr do sol." Ela assentiu e se afastou, mas não antes de Kofi sussurrar algo que apenas ela pode ouvir. Alguns encontros não acontecem por acaso. Enquanto o jipe se afastava, Helena virou-se para olhar pela janela traseira. Kofi permanecia na margem do rio, observando-os partir. Mesmo à distância, ela podia sentir seu olhar sobre ela. "Pessoas interessantes", comentou Marcos casualmente. "Deve ser fascinante viver de forma tão simples, tão conectada com a natureza." Helena assentiu, mas sua mente estava em outro lugar. As palavras de Kofi continuavam reverberando. "A Terra mostra quem realmente somos por dentro." Pela primeira vez em sua vida adulta, ela se perguntou se conhecia realmente a si mesma. Se a vida que construíra na Europa, com sua rotina previsível e segurança confortável, era realmente quem ela era, ou apenas quem ela havia aprendido a ser. O sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e vermelho. Helena fechou os olhos e tentou guardar na memória cada detalhe daquele momento. O cheiro da terra vermelha, o som distante do rio, o calor do ar contra sua pele e, principalmente, a sensação perturbadora e emocionante de que sua vida havia acabado de mudar de direção, mesmo que ela ainda não soubesse como ou porquê. Quando abriu os olhos novamente, a balsa havia desaparecido na curva do rio. Mas a imagem de Kofi permanecia nítida em sua mente, como se tivesse sido gravada a ferro e fogo em sua memória. Helena não sabia ainda,
Mas aquele encontro de poucos minutos seria o primeiro passo de uma jornada que a levaria a questionar tudo em que acreditava sobre amor, identidade e o verdadeiro significado de casa. Os 3 dias seguintes passaram como um borrão de paisagens exóticas e experiências novas, mas Helena não conseguia tirar Coffee de seus pensamentos. Cada conversa com Marcus parecia superficial, comparada àquele breve encontro na balsa. Ela se pegava procurando por silhuetas altas, entre os mercados que visitavam, esperando reconhecer aquela postura confiante ou ouvir novamente aquela voz profunda. Você está estranha desde que cruzamos o rio, observou Marcus na manhã do 4º dia, enquanto tomavam café da manhã no pequeno hotel onde estavam hospedados. Está tudo bem? Helena mexeu distraidamente o açúcar em seu café. Só estou absorvendo tudo isso, sabe? É muita coisa nova. Marcus assentiu, parecendo satisfeito com a explicação. Ele sempre aceitava suas respostas sem questionar muito profundamente, uma característica que antes ela achava respeitosa, mas que agora começava a incomodá-la. Será que ele realmente a conhecia? Será que alguém a conhecia de verdade? Hoje vamos visitar o Mercado Central, disse Marcus, consultando seu roteiro cuidadosamente planejado. Joseph disse que é o maior da região. Depois, se der tempo, podemos passar pela reserva natural que fica a uns 40 quilômetros daqui. Helena assentiu mecanicamente, mas seus pensamentos estavam em outro lugar. Havia algo sobre aquele encontro com Coffee que a deixava inquieta, como se tivesse visto um vislumbre de uma versão de si mesma que desconhecia. Uma mulher mais corajosa, mais autêntica, capaz de conversas profundas com desconhecidos sem se esconder atrás de sorrisos educados e respostas seguras. O Mercado Central era um labirinto de barracas coloridas, cheiros intensos e vozes em idiomas que ela não compreendia. Helena caminhava ao lado de Marcus, observando os vendedores oferecendo frutas exóticas, tecidos vibrantes e objetos artesanais. Havia uma energia pulsante no ar, uma vitalidade que contrastava drasticamente com os shopping centers climatizados de sua cidade natal. Madame, madame, chamou uma mulher idosa de uma barraca de especiarias. Você precisa experimentar isso. Ela ofereceu um pequeno frasco com um pó dourado. É açafrão da nossa região, muito especial. Helena se aproximou interessada. A mulher tinha rugas profundas ao redor dos olhos, mas seu sorriso era genuíno e caloroso. Enquanto explicava sobre as propriedades do açafrão, Helena se sentiu conectada de uma forma que raramente experimentava em casa. Havia algo sobre a simplicidade e autenticidade da interação que a tocava profundamente. Você tem olhos de quem busca algo, disse a mulher de repente, estudando o rosto de Helena com atenção. Algo que não encontra em sua terra. A observação a surpreendeu. Como assim? Trabalho aqui há 40 anos, explicou a mulher, embalando cuidadosamente o açafrão que Helena havia decidido comprar. Aprendi a ler as pessoas. Você tem inquietação na alma. Está procurando por sua verdadeira casa. Marcus, que estava negociando o preço de um colar em outra barraca, não ouviu a conversa. Helena pagou pelo açafrão e guardou as palavras. Da mulher no coração. Era a segunda pessoa em poucos dias que parecia ver algo nela que ela mesma mal reconhecia. Quando saíram do mercado, o sol já estava alto e o calor tornava o ar espesso e carregado. Joseph sugeriu que parassem para almoçar em um pequeno restaurante local antes de continuarem a viagem. O lugar era simples, com mesas de madeira sob uma cobertura de palha, mas a comida era deliciosa e autêntica. Helena estava saboreando um prato de carne temperada com especiarias locais quando ouviu uma voz familiar. Seu coração disparou antes, mesmo de ela levantar os olhos e ver Coffee caminhando em direção ao restaurante, acompanhado de 2 outros homens de sua tribo. Não acredito, murmurou Marcus. É o rapaz da balsa. Coffee os viu no mesmo momento e seu rosto se iluminou com um sorriso. Ele falou algo rápido em seu idioma para os companheiros e se aproximou da mesa. Que coincidência maravilhosa, disse ele, estendendo a mão para cumprimentar. Marcus e depois Helena. Novamente o toque de sua mão enviou uma descarga elétrica através dela.
Como está sendo a viagem? Marcos começou a contar sobre os lugares que haviam visitado, mas Helena mal conseguia se concentrar em suas palavras. Estava hipnotizada pela presença de Coffee, pela forma como ele se movia com graça natural, pela atenção genuína que demonstrava ao ouvir sobre suas experiências. E você, Helena? Perguntou Coffee, direcionando a conversa para ela. Qual foi o lugar que mais tocou seu coração até agora? A pergunta a pegou desprevenida novamente. Marcos sempre perguntava sobre os lugares que ela mais gostou ou achou interessantes, mas nunca sobre os que tocaram seu coração. O mercado desta manhã, respondeu ela honestamente. Havia algo sobre a energia das pessoas, a autenticidade das interações. Me fez sentir mais conectada do que me sinto há muito tempo. Coffee assentiu com compreensão. O mercado é o coração de nossa comunidade. É onde as histórias são compartilhadas, onde as tradições passam de uma geração para outra. Não é apenas um lugar de comércio, é um lugar de conexão humana. Exatamente, disse Helena, sentindo que finalmente alguém entendia o que ela havia experimentado. Em casa, tudo é tão superficial. Compramos coisas, mas raramente conectamos com as pessoas por trás delas. Marcos pareceu um pouco desconfortável com a direção da conversa. Bem, a eficiência tem suas vantagens, disse ele. Nem todo mundo tem tempo para longas conversas em cada transação. Coffee sorriu educadamente, mas Helena percebeu um lampejo de algo. Talvez pena, talvez incompreensão, em seus olhos. Tempo é uma questão de prioridades, disse ele gentilmente. Minha avó sempre dizia que uma pessoa apressada demais para ouvir uma história está perdendo a coisa mais valiosa da vida. Helena sentiu um arrepio. Era como se Coffee estivesse falando diretamente para sua alma, articulando sentimentos que ela tinha, mas nunca conseguira expressar. Vocês vão ficar na região por mais tempo? Perguntou Coffee. Mais 3 dias, respondeu Marcos. Depois voamos de volta para Londres. Londres deve ser muito diferente daqui, observou Coffee, mas seus olhos permaneceram fixos em Helena enquanto falava. Muito diferente, confirmou ela. Às vezes me pergunto se não é diferente demais. Marcos riu. Helena sempre foi dramática, é só o charme da novidade. Quando chegarmos em casa, ela vai estar ansiosa pelo conforto familiar. Mas Coffee não riu. Continuou estudando o rosto de Helena com aquela intensidade perturbadora. Nem toda pessoa que viaja está apenas visitando, disse ele calmamente. Algumas estão procurando. Procurando? O quê? Perguntou Helena, sentindo que a pergunta era mais importante do que imaginava. A si mesmas, respondeu Coffee simplesmente. O lugar onde pertencem de verdade. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Helena sentia como se Coffee pudesse ver diretamente através de todas as camadas de expectativas sociais e papéis que ela havia construído ao longo dos anos, direto para o núcleo de quem ela realmente era. Bem, disse Marcos, claramente desconfortável com a intensidade do momento, devemos continuar nossa viagem. Ainda temos muito para ver hoje. Coffee assentiu e se levantou. Foi um prazer revê-los, disse ele. Então, olhando diretamente para Helena, acrescentou. Espero que encontrem o que procuram. Quando ele se afastou para se juntar aos amigos, em outra mesa, Helena se sentiu estranhamente vazia, como se algo importante tivesse sido interrompido. Observou-o de soslaio durante o resto da refeição, notando como ele interagia com facilidade com as pessoas ao redor, como parecia genuinamente interessado em cada conversa. Pessoa interessante, comentou Marcos enquanto pagavam a conta. Muito filosófico para alguém que trabalha em uma balsa. Helena não respondeu. Estava pensando nas palavras de Coffee sobre procurar a si mesma, sobre encontrar o lugar onde realmente pertencia. Pela primeira vez em sua vida adulta, ela se perguntou se Londres realmente era sua casa, ou apenas o lugar onde aconteceu de nascer. Enquanto caminhavam de volta ao jipe, Helena olhou por cima do ombro e viu Coffee observando-a da porta do restaurante. Mesmo à distância, ela podia sentir a intensidade de seu olhar. Ele levantou a mão em um aceno sutil, e ela fez o mesmo,
sentindo como se estivesse se despedindo de algo muito mais significativo do que um conhecido casual. Durante o resto do dia, enquanto visitavam a reserva natural e outros pontos turísticos, Helena se pegou revivendo cada palavra da conversa com Kofi. Havia algo sobre a forma como ele falava, como se cada palavra fosse cuidadosamente escolhida, carregada de significado. Era tão diferente das conversas automáticas e superficiais que dominavam sua vida em Londres. Naquela noite, deitada na cama estreita do hotel, Helena olhou para o teto e se perguntou se os encontros casuais realmente existiam, ou se algumas pessoas entram em nossas vidas exatamente quando precisamos delas. As palavras de Kofi ecoavam em sua mente. Nem toda pessoa que viaja está apenas visitando. Algumas estão procurando. Ela sabia, com uma certeza que a assustava, que ele estava certo sobre ela. A questão era, o que exatamente ela estava procurando, e teria coragem de reconhecer quando encontrasse? Na manhã seguinte, Helena acordou com uma sensação estranha no peito. Uma mistura de ansiedade e expectativa que não conseguia explicar. Marcos ainda dormia profundamente ao seu lado. Mas ela se levantou silenciosamente e foi até a pequena janela do quarto. O sol nascente pintava o horizonte com tons dourados, e ela podia ouvir os sons da cidade despertando. Vozes distantes, o barulho de carroças nas ruas de terra, o canto dos pássaros. Havia algo sobre aqueles sons que a tranquilizava de uma forma que o despertador digital em Londres nunca conseguiu. Era como se ela estivesse ouvindo a vida acontecer de forma orgânica, natural, sem pressa. Já acordou? Murmurou Marcos, espreguiçando-se na cama. Não conseguia dormir, ela respondeu, ainda olhando pela janela. Há tanta vida acontecendo lá fora. Marcos se levantou e se aproximou dela, envolvendo-a por trás com os braços. 2 dias e estaremos de volta à civilização, disse ele, beijando seu pescoço. Aposto que você já está com saudade de um banho quente e decente e comida familiar. Helena se enrijeceu ligeiramente em seus braços. A palavra civilização a incomodou profundamente, como se tudo ao redor deles fosse primitivo, menos válido, como se a riqueza cultural e humana que ela estava descobrindo fosse inferior ao mundo de concreto e pressa que haviam deixado para trás. Na verdade, estou gostando daqui, disse ela, se afastando gentilmente de seu abraço. Há algo sobre este lugar que me faz sentir mais eu mesma. Marcos riu, interpretando suas palavras como mais uma de suas fases filosóficas. É o charme da aventura. Sempre teve tendência a romantizar as coisas. A palavra romantizar a irritou mais do que deveria. Era assim que Marcos sempre minimizava seus sentimentos mais profundos, reduzindo-os a caprichos temporários ou idealização ingênua. Mas o que ela estava sentindo não parecia ingênuo. Parecia mais real do que qualquer coisa que havia experimentado em anos. Tomaram café da manhã em silêncio relativo, Marcos planejando o itinerário do dia, enquanto Helena observava as pessoas na rua através da janela do pequeno restaurante. Havia uma senhora idosa, vendendo frutas em uma cesta na cabeça, movendo-se com uma graça que parecia ter sido aperfeiçoada ao longo de há décadas. Um grupo de crianças corria entre as barracas do mercado matinal, suas risadas ecoando pelas ruas estreitas. Joseph disse que hoje vamos visitar uma aldeia tradicional, disse Marcos, consultando suas anotações. Aparentemente, eles fazem uma demonstração de danças típicas para os turistas. Helena assentiu, mas uma parte dela se perguntou como seria experienciar aquela cultura não como turista, mas como alguém que realmente pertencia ali. A ideia era absurda, ela sabia. Uma fantasia romântica, como Marcos diria, mas não conseguia parar de pensar nisso. Quando Joseph chegou com o jipe, eles partiram pela estrada empoeirada em direção à aldeia. A paisagem era deslumbrante. Vastas planícies douradas salpicadas de árvores isoladas, montanhas distantes que pareciam tocar o céu, uma sensação de infinitude que fazia Helena se sentir simultaneamente pequena e parte de algo muito maior. Vocês vão gostar desta aldeia, disse Joseph enquanto dirigia. É onde minha esposa nasceu.
Pessoas muito hospitaleiras, tradições muito antigas. E hoje é dia especial. Estão preparando uma celebração. Que tipo de celebração? Perguntou Helena, interessada. Ritual de passagem para alguns jovens da tribo. Muito bonito, muito importante para eles. Quando chegaram à aldeia, Helena ficou impressionada com sua beleza simples. As casas eram construções baixas de barro e palha, organizadas em círculos concêntricos ao redor de uma área comum central. Crianças correram ao encontro do jipe, rindo e acenando, seguidas por adultos com sorrisos calorosos de boas-vindas. Uma mulher idosa, claramente uma figura respeitada na comunidade, se aproximou para cumprimentá-los. Joseph conversou com ela, rapidamente em seu idioma local, e ela assentiu, gesticulando para que o seguissem. Ela disse que chegaram na hora certa, traduziu Joseph. A cerimônia está para começar, e vocês são bem-vindos para assistir. Foram conduzidos até a área central da aldeia, onde um círculo havia sido formado. Instrumentos musicais tradicionais estavam sendo preparados, e pessoas de todas as idades se reuniam, vestindo suas melhores roupas coloridas. Helena observou tudo com fascínio, sentindo-se privilegiada por testemunhar algo tão autêntico e significativo. Foi então que ela ouviu. Kofi estava do outro lado do círculo, vestindo trajes cerimoniais elaborados que o faziam parecer ainda mais imponente. Havia algo quase místico em sua aparência, como se ele pertencesse naturalmente àquele cenário, como se fosse parte integral da terra e da tradição ao seu redor. Seus olhos se encontraram através do círculo de pessoas, e Helena sentiu novamente aquela descarga elétrica familiar. Mas desta vez havia algo mais. Uma intensidade, um reconhecimento que ia além da atração física. Era como se eles fossem duas peças de um quebra-cabeças que se encaixavam perfeitamente, mesmo vindo de mundos completamente diferentes. Kofi murmurou algo para a pessoa ao seu lado e começou a se mover pelo círculo em direção a ela. Helena sentiu seu coração acelerar com cada passo que ele dava em sua direção. Helena, disse ele quando finalmente chegou até ela. Sua voz, baixa e carregada de emoção. Não esperava vê-la aqui. Nem eu, ela respondeu, consciente de que Marcos estava observando a interação com curiosidade crescente. Esta é uma cerimônia muito especial, disse Kofi, seus olhos nunca deixando os dela. Celebramos a transição, quando alguém deixa uma fase da vida para trás e abraça uma nova. É sobre coragem de mudar, de seguir o coração mesmo quando não sabemos onde nos levará. As palavras pareciam ter um significado duplo, como se ele estivesse falando sobre muito mais do que a cerimônia que estava para começar. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Interessante, disse Marcos, claramente tentando se incluir na conversa. E você participa da cerimônia? Sim, respondeu Kofi, mas seus olhos permaneceram fixos em Helena. Sou um dos anciões responsáveis por guiar os jovens através da transição. É uma grande responsabilidade. A música começou então, tambores profundos e hipnóticos, flautas que pareciam ecoar os sons da própria natureza. Os dançarinos entraram no círculo, seus movimentos fluidos e cheios de significado. Helena estava completamente absorta no espetáculo, mas ao mesmo tempo hiperconsciente da presença de Kofi ao seu lado. Durante uma pausa na dança, ele se inclinou em sua direção e sussurrou. Depois da cerimônia, gostaria de mostrar-lhe algo, um lugar especial. Helena olhou para Marcos, que estava fotografando os dançarinos com entusiasmo, claramente encantado com a oportunidade de documentar uma experiência tão autêntica. Eu não sei se... começou ela. Por favor, disse Kofi, e havia algo em sua voz que a fez parar. Algo que preciso lhe dizer, algo importante. Antes que ela pudesse responder, a dança recomeçou, mais intensa desta vez. Helena se perdeu na música e no movimento, sentindo como se estivesse sendo transportada para outro mundo, outro tempo. Era como se todas as suas defesas racionais estivessem sendo dissolvidas pela pura energia do momento. Quando a cerimônia terminou, Kofi se aproximou novamente. O lugar fica a apenas alguns minutos de caminhada, disse ele.
Posso mostrar-lhe as pinturas rupestres que nossos ancestrais deixaram. É parte da nossa história. Marcos, que estava conversando com Joseph sobre as técnicas de fotografia que havia usado, ouviu a proposta. Parece interessante, disse ele. Vamos todos. Helena viu um lampejo de decepção nos olhos de Kofi, mas ele assentiu educadamente. Claro, todos são bem-vindos. Mas enquanto caminhavam em direção às rochas onde estavam as pinturas, Helena sentia que algo crucial estava sendo perdido. Havia uma urgência na forma como Kofi havia pedido para falar com ela, como se ele tivesse algo importante a compartilhar que não podia ser dito na presença de outros. As pinturas rupestres eram verdadeiramente impressionantes, figuras humanas e animais desenhadas com pigmentos naturais nas paredes rochosas, testemunhos silenciosos de civilizações antigas. Kofi explicou o significado de cada símbolo, suas palavras carregadas de reverência pela história de seu povo. Esta aqui, disse ele, apontando para uma figura feminina cercada por símbolos que pareciam representar movimento ou viagem. Conta a história de uma mulher que deixou sua tribo para encontrar seu verdadeiro destino. É uma das nossas lendas mais importantes. Helena estudou a pintura, sentindo uma conexão estranha com a figura feminina. Havia algo na postura da mulher pintada, uma determinação, uma coragem que ela reconhecia, mas nunca havia encontrado em si mesma. O que aconteceu com ela? Perguntou Helena. Kofi sorriu, mas havia tristeza em seus olhos. A lenda não diz. Algumas histórias não têm final. Elas continuam acontecendo, vida após vida, até que alguém tenha coragem suficiente para completá-las. Naquele momento, com o sol da tarde projetando sombras dramáticas nas rochas antigas, Helena soube com absoluta certeza que sua vida havia chegado a um ponto de inflexão. As palavras de Kofi, a magia daquele lugar, a cerimônia que havia testemunhado, tudo parecia estar conspirando para forçá-la a fazer uma escolha que ela ainda não estava pronta para enfrentar. Mas o destino, como ela logo descobriria, nem sempre espera que estejamos prontos. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Deitada na pequena cama do hotel, ouvindo a respiração regular de Marcos ao seu lado, ela revivia cada momento do dia. A cerimônia, as palavras de Kofi, a pintura rupestre da mulher que havia deixado tudo para trás em busca de seu verdadeiro destino, tudo se misturava em sua mente como peças de um quebra-cabeças que ela ainda não conseguia montar completamente. Por volta das 3 da manhã, desistiu de tentar dormir e saiu silenciosamente do quarto. A noite estava clara, com milhares de estrelas brilhando no céu sem poluição luminosa. Helena nunca havia visto tantas estrelas em Londres. Sentou-se nos degraus da varanda do hotel e permitiu-se sentir a imensidão do universo acima dela. Não consegue dormir também? A voz a fez pular de susto. Kofi emergiu das sombras como se tivesse sido materializado pela própria noite. Estava vestindo roupas simples agora, sem os trajes cerimoniais, mas sua presença ainda era magnética. "O que está fazendo aqui?" perguntou Helena, o coração disparando, não apenas pelo susto, mas pela proximidade dele. "Estava caminhando", disse ele, se aproximando lentamente. "Às vezes, quando a mente está muito cheia, preciso andar sob as estrelas para encontrar clareza." Helena assentiu, entendendo perfeitamente o sentimento. "Sua mente também está cheia?" Kofi se sentou nos degraus ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa, mas ainda assim próximo o suficiente para ela sentir o calor de sua presença. "Desde que a vi pela primeira vez na balsa", admitiu ele. "Há algo sobre você que mexe comigo de uma forma que não consigo explicar." O coração de Helena bateu ainda mais forte. Era a primeira vez que alguém falava com ela com tanta honestidade crua sobre sentimentos, sem rodeios ou jogos sociais. "Eu sinto a mesma coisa." Ela sussurrou surpresa com sua própria coragem em admitir. "E isso me assusta." "Por que a assusta?" Helena olhou para as estrelas procurando as palavras certas. "Porque minha vida toda foi construída sobre segurança, previsibilidade. Tenho um trabalho estável, um relacionamento estável, uma casa, planos para o futuro. E então eu te conheço e, de repente, tudo isso parece pequeno, sem cor.
Kofi ficou em silêncio por um longo momento, apenas olhando para ela no escuro. Quando finalmente falou, sua voz era suave, mas intensa. Minha avó sempre dizia que existem dois tipos de vida: a vida que vivemos por medo e a vida que vivemos por amor. Uma nos mantém seguros, mas pequenos. A outra nos torna verdadeiramente vivos. E se eu não souber a diferença? Perguntou Helena. E se eu estiver apenas fugindo de responsabilidades, romantizando algo que não entendo? Você acha que é isso? Helena pensou cuidadosamente antes de responder. Não, disse ela finalmente. Quando estou com você, quando estou aqui, sinto como se estivesse despertando de um sono muito longo, como se fosse a primeira vez que respiro de verdade. Kofi se virou para olhá-la diretamente. Mesmo no escuro, ela podia ver a intensidade em seus olhos. Então você já sabe a resposta. Eles ficaram sentados em silêncio confortável, observando as estrelas. Helena sentia como se estivesse na beira de um precipício. Um passo à frente mudaria tudo, mas um passo atrás a levaria, de volta à segurança familiar da vida que sempre conheceu. Conte-me sobre sua vida aqui, disse ela finalmente. Como é ser parte desta comunidade? Kofi sorriu, e ela podia ouvir o carinho em sua voz quando ele começou a falar. É ser parte de algo maior que você mesmo. Cada pessoa na tribo tem um papel, uma responsabilidade para com o todo. Não vivemos apenas para nós mesmos, mas para preservar e honrar as tradições que nos foram passadas e para garantir que sejam transmitidas às próximas gerações. Isso não é limitante? Ter sempre que pensar no coletivo? Pelo contrário, disse Kofi, é libertador. Quando você sabe que pertence a algo, quando sabe qual é seu propósito, você é livre para ser verdadeiramente você mesmo dentro desse contexto. Não precisa ficar procurando quem é, você simplesmente é. Helena sentiu uma pontada de inveja. Ela havia passado a vida inteira procurando seu lugar no mundo, nunca se sentindo completamente em casa em lugar nenhum. A ideia de pertencer genuinamente a uma comunidade, de ter um propósito claro, parecia impossível e maravilhosa ao mesmo tempo. E quanto ao amor? Perguntou ela, surpreendendo-se com sua própria audácia. Como funciona em sua cultura? Kofi riu baixinho. Amor é amor em qualquer cultura, mas acreditamos que algumas almas são destinadas a se encontrar, mesmo que venham de mundos diferentes. Quando isso acontece, não é algo que pode ser ignorado ou explicado racionalmente. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Helena sentia como se eles estivessem dançando ao redor de algo que ambos sabiam ser verdade, mas que nenhum dos dois estava pronto para dizer em voz alta. Vocês partem amanhã, disse Kofi finalmente. Sim. E depois? Helena suspirou. Depois, voltamos para Londres. Marcos volta ao trabalho dele, eu volto ao meu. Provavelmente planejaremos nossa próxima viagem. Talvez começaremos a falar sobre casamento, ter filhos, a vida normal. É isso que você quer? A pergunta a pegou desprevenida por sua simplicidade e profundidade. Helena percebeu que ninguém nunca havia perguntado isso a ela. Não realmente. As pessoas sempre assumiam que ela queria as coisas que deveria querer. Estabilidade, segurança, uma vida convencional. Eu costumava pensar que sim, disse ela lentamente. Mas agora não tenho certeza se sei o que quero. Sei apenas o que sinto. E o que você sente? Helena se virou para olhá-lo. E mesmo na escuridão, ela podia ver que ele estava esperando sua resposta com uma intensidade quase palpável. Sinto que estou no lugar errado da minha própria vida, como se tivesse pegado o caminho de outra pessoa por engano e só agora percebesse. Kofi estendeu a mão e tocou gentilmente seu rosto. O toque era suave, mas enviou ondas de eletricidade através dela. Nunca é tarde para encontrar o caminho certo. Helena fechou os olhos e se inclinou para o toque dele. Era o momento mais íntimo que havia compartilhado com alguém em anos, mais íntimo que qualquer contato físico que tivera com Marcos, porque vinha da alma, não apenas do corpo. Eu não sei como, sussurrou ela. Ninguém sabe como no início, disse Kofi. Só sabemos que temos que tentar.
Um ruído no interior do hotel os fez se separar rapidamente. Helena ouviu passos no corredor e soube instintivamente que Marcos havia acordado e a procurava. Kofi se levantou silenciosamente, desaparecendo, nas sombras tão rapidamente quanto havia aparecido. "Helena, onde você está?" chamou Marcos da porta. "Aqui", ela respondeu, tentando manter a voz calma. Não conseguia dormir, então saí para ver as estrelas. Marcos se aproximou parecendo sonolento e ligeiramente irritado. "Você me assustou. Acordei e você não estava lá." "Desculpe", disse ela se levantando. "Vamos voltar." Mas enquanto seguia Marcos de volta para o quarto, Helena sabia que algo fundamental havia mudado. A conversa com Kofi havia cristalizado sentimentos que ela vinha ignorando há dias. Não se tratava apenas de atração por um homem exótico em um lugar exótico. Era sobre reconhecer que a vida que estava vivendo não era realmente sua. Deitada na cama novamente, fingindo dormir enquanto Marcos voltava ao sono, Helena tomou uma decisão que a surpreendeu com sua clareza. Ela não podia simplesmente voltar para Londres e fingir que nada havia mudado. Não podia voltar a viver uma vida que agora reconhecia como sendo apenas uma performance de quem ela achava que deveria ser. Mas o que exatamente faria com essa realização, ela ainda não sabia. Tudo o que sabia era que o amanhecer traria não apenas um novo dia, mas o início de uma escolha que mudaria tudo. Na escuridão do quarto de hotel, com o som distante da vida noturna africana como trilha sonora, Helena se permitiu imaginar, pela primeira vez, uma vida completamente diferente. Uma vida onde ela não precisaria fingir ser alguém que não era. Uma vida onde poderia finalmente descobrir quem realmente era, por baixo de todas as expectativas e papéis que havia aceitado sem questionar. Era uma possibilidade ao mesmo tempo aterrorizante e emocionante. E pela primeira vez em sua vida adulta, Helena se sentiu verdadeiramente viva, com a incerteza do que viria a seguir. O último dia da viagem amanheceu com um céu dourado que prometia calor intenso. Helena acordou antes de Marcos e ficou deitada observando a luz filtrar pelas cortinas do quarto. Cada raio de sol parecia carregar uma urgência que ela sentia no peito. Era seu último dia ali e ainda não sabia como lidar com a transformação que estava acontecendo dentro dela. Marcos acordou de bom humor, animado com a perspectiva de voltar para casa. "Mal posso esperar para revisar todas as fotos", disse ele, se espreguiçando. "Esta viagem rendeu material incrível para o blog. Meus seguidores vão adorar as histórias sobre culturas autênticas." A forma como ele falava sobre suas experiências, como conteúdo para redes sociais, fez Helena se sentir ligeiramente enjoada. Tudo o que ela havia vivido, as transformações profundas que experimentara, para ele, eram apenas material para entretenimento digital. "Você não sente que somos diferentes agora?" já perguntou ela, se sentando na beirada da cama. "Depois de tudo que vimos, tudo que experimentamos?" Marcos parou de mexer em sua câmera e olhou para ela com expressão confusa. "Diferentes como?" "Mais conscientes, mais conectados com o que realmente importa." Marcos riu, achando-a adorável em sua intensidade. "Você sempre fica assim depois de viagens. Lembra da vez que fomos para a Índia e você queria largar tudo para meditar em um ashram? Ou quando voltamos da Tailândia e você ficou 3 semanas comendo apenas comida vegana?" Helena sentiu uma mistura de tristeza e irritação. Era assim que Marcos sempre lidava com seus momentos de despertar, reduzindo-os a fases passageiras, caprichos românticos que logo passariam. Mas desta vez era diferente. Ela sabia que era diferente. "Talvez eu devesse ter dado ouvidos a esses impulsos", disse ela calmamente. Marcos finalmente parou o que estava fazendo e a olhou com mais atenção. "Helena, o que está acontecendo? Você está estranha desde que chegamos aqui." Ela respirou fundo, sabendo que estava prestes a começar uma conversa que não poderia ser desfeita. "Estou questionando nossa vida, Marcos. Estou questionando se estamos realmente felizes ou se apenas estamos confortáveis." "É a mesma coisa", disse Marcos, voltando a organizar seus equipamentos. "Conforto é felicidade. Estabilidade é felicidade.
Não precisamos de drama para sermos felizes. E se eu precisar? A pergunta saiu antes que ela pudesse se censurar. Marcos parou novamente e a olhou com uma expressão que misturava preocupação e irritação. Precisa de drama? Preciso de intensidade, de paixão, de sentir que estou vivendo minha própria vida, não a vida que outras pessoas esperam que eu viva. Marcos se sentou na cama ao lado dela, com a expressão de quem está prestes a lidar com uma criança teimosa. Helena, todo mundo passa por essas crises existenciais às vezes. É normal. Mas você não pode tomar decisões importantes baseada em sentimentos temporários. E se não forem temporários? São, disse ele com certeza irritante. Quando chegarmos em casa, você vai ver suas amigas voltar ao trabalho, retomar a rotina. Em 2 semanas nem vai lembrar por que estava se sentindo assim. Helena olhou para Marcos, realmente olhou, e percebeu que ele não a conhecia de jeito nenhum. Pior, ele não queria conhecê-la, queria apenas a versão dela que se encaixava confortavelmente em sua vida planejada. E se eu não quiser esquecer? Perguntou ela. Marcos suspirou como se ela estivesse sendo deliberadamente difícil. Então é problema seu. Mas não me peça para participar de suas fantasias românticas sobre largar tudo para viver como, sei lá, como essas pessoas vivem aqui. A forma desdenhosa como ele disse, essas pessoas, foi a gota d'água. Helena se levantou e começou a se vestir em silêncio. Aonde você vai? Perguntou. Marcos. Dar uma volta, preciso de ar fresco. Helena, não complique as coisas. Hoje à tarde vamos para o aeroporto. Ela parou na porta e se virou para olhá-lo. Talvez você vá para o aeroporto. Eu ainda estou decidindo. Marcos riu, mas havia nervosismo em sua risada. Não seja ridícula. Você não pode simplesmente decidir não voltar para casa. Por que não? Porque você tem responsabilidades, tem um trabalho, temos uma vida juntos. Temos? Perguntou Helena. Ou você tem uma vida e eu sou apenas um acessório que se encaixa nela? Marcos abriu a boca para protestar, mas Helena já havia saído do quarto. Ela caminhou pelas ruas da pequena cidade sem destino específico, tentando processar a conversa que acabara de ter. Era a primeira vez que havia confrontado Marcos tão diretamente sobre seus sentimentos, e a reação dele apenas confirmou o que ela vinha suspeitando. Eles não tinham uma parceria verdadeira. Tinham um arranjo conveniente que funcionava enquanto ela não questionasse nada. Seus passos a levaram automaticamente ao mercado, onde havia encontrado Kofi nos dias anteriores. Não esperava vê-lo ali, mas uma parte dela esperava que o destino interviesse mais uma vez. E, de certa forma, interveio. Ela estava parada em frente à barraca da mulher idosa que vendia especiarias quando ouviu gritos e correria atrás dela. Virando-se, viu 3 homens rodeando uma turista que parecia estar sozinha, tentando pegar sua bolsa. A mulher gritava em inglês, claramente aterrorizada. Helena correu em direção à confusão, gritando para chamar atenção, sem pensar em sua própria segurança. Mas antes que pudesse chegar lá, outras figuras emergiram da multidão. Kofi e 2 de seus amigos, movendo-se com rapidez e determinação. O confronto foi breve. Os ladrões, vendo-se superados numericamente e claramente não querendo enfrentar Kofi e seus companheiros, abandonaram rapidamente a tentativa e desapareceram entre as barracas do mercado. A turista, uma mulher de cerca de 40 anos com cabelos grisalhos, estava tremendo e claramente em choque. Kofi se aproximou dela com mãos erguidas em gesto pacífico, falando em inglês suave e tranquilizador. Está tudo bem agora, disse ele. Você está segura. Helena se aproximou, ainda com o coração acelerado pela adrenalina. Precisa de ajuda? Perguntou a mulher. Obrigada, disse a mulher com sotaque que Helena reconheceu como francês. Obrigada a todos vocês. Eu não sei o que teria acontecido se... Não pense nisso, disse Kofi gentilmente. O importante é que está bem. Foi então que seus olhos encontraram os de Helena, e ela viu surpresa e algo mais, algo que parecia alívio, em sua expressão. Helena, disse ele,
Pensei que já tivesse partido. Ainda não, ela respondeu, consciente de que a resposta carregava mais significado do que aparentava. A mulher francesa, que havia se apresentado como Marie, insistiu em convidar todos para um café como forma de agradecimento. Helena hesitou, sabendo que deveria voltar ao hotel, que Marcos provavelmente estava preocupado. Mas algo em Marie a intrigou. Havia uma familiaridade em seus olhos, como se ela reconhecesse algo em Helena. Sentadas em um pequeno café enquanto Coffee e seus amigos conversavam em sua mesa, Marie estudou Helena com atenção. Você está viajando com seu marido? Perguntou Marie. Meu namorado, corrigiu Helena. Voltamos para casa hoje. Marie assentiu lentamente. E você está pronta para voltar? A pergunta era estranhamente direta, mas Helena sentiu que podia ser honesta com essa desconhecida, de uma forma que não conseguia ser com as pessoas próximas. Não, disse ela simplesmente. Não estou. Marie sorriu, um sorriso triste e compreensivo. Posso contar-lhe uma história? Helena assentiu intrigada. Há 5 anos eu estava exatamente onde você está agora, viajando com meu marido, vivendo uma vida que parecia certa no papel, mas que me sufocava por dentro. Conheci alguém aqui, alguém que me fez questionar tudo. Helena sentiu seu coração acelerar. O que você fez? Primeiro cometi o erro de tentar ignorar o que estava sentindo. Voltei para Paris, tentei retomar minha vida normal, mas foi impossível. Depois de 6 meses de infelicidade completa, voltei sozinha desta vez. E Marie olhou em direção à mesa onde Coffee estava sentado, depois de volta para Helena. Foi a melhor decisão da minha vida. Não foi fácil. Nada importante é fácil. Mas foi real. Foi minha escolha. Você ficou? Fiquei. Abri uma pequena escola aqui, ensino francês e inglês para as crianças locais. Casei com um homem maravilhoso da comunidade. É uma vida diferente, mas é minha vida. Pela primeira vez, sinto que estou vivendo, não apenas existindo. Helena absorveu cada palavra, sentindo como se Marie estivesse descrevendo possibilidades que ela nem sabia que existiam. Mas e se for um erro? Perguntou Helena. E se for apenas uma ilusão romântica? Marie riu suavemente. Então será seu erro para cometer. Mas posso lhe dizer uma coisa. Viver a vida de outra pessoa é sempre um erro, mesmo que pareça mais seguro. Quando finalmente se levantaram para sair, Coffee se aproximou de Helena. Posso falar com você? Apenas por um momento. Helena olhou para Marie, que assentiu encorajadoramente. Vou esperá-la lá fora, disse a mulher francesa. Coffee levou Helena para um canto mais reservado do café. Ouvi o que você disse para Marie, disse ele, sobre não estar pronta para voltar. Helena sentiu suas bochechas corarem. Você ouviu? Não intencionalmente. Mas, Helena, preciso lhe dizer algo. Desde que a conheci, não consigo parar de pensar em você. Não apenas na atração que sinto, mas no reconhecimento, como se minha alma reconhecesse a sua. As palavras dele a atingiram como um raio. Era exatamente o que ela havia sentido, mas não conseguira articular. Eu sinto a mesma coisa, sussurrou ela. Então não vá, disse ele, tomando suas mãos. Não ainda. Fique mais alguns dias. Conheça realmente este lugar, estas pessoas. Conheça a si mesma longe de tudo que esperam de você. Helena olhou nos olhos dele e viu não apenas desejo, mas uma sinceridade que a desarmou completamente. Marcos nunca entenderia. Então talvez não seja sobre ele entender, disse Coffee. Talvez seja sobre você entender a si mesma. Naquele momento, com as palavras de Marie ainda ecoando em sua mente e os olhos de Coffee oferecendo uma possibilidade que ela nunca havia considerado, Helena tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Eu fico, disse ela, surpreendendo-se com a firmeza em sua própria voz. Eu preciso ficar. A volta ao hotel foi uma das caminhadas mais difíceis da vida de Helena. Cada passo a aproximava de uma conversa que sabia ser inevitável, mas para a qual não se sentia preparada. Marie havia se oferecido para acompanhá-la, mas Helena sabia que essa era uma batalha
que precisava enfrentar sozinha. Encontrou Marcos no quarto, as malas já prontas, verificando compulsivamente o relógio e o telefone. Quando ela entrou, o alívio em seu rosto rapidamente se transformou em irritação. Onde você estava? Nosso voo é em 4 horas e você simplesmente desapareceu, disse ele, sem levantar os olhos da bagagem. Marcos, precisamos conversar. Algo no tom de sua voz o fez finalmente olhar para ela. Se é sobre nossa discussão desta manhã, podemos resolver isso em casa. Agora não é hora para... Eu não vou voltar, ela disse, as palavras saindo antes que perdesse a coragem. Marcos parou completamente o que estava fazendo. Como assim? Não vai voltar? Vou ficar aqui por mais alguns dias, talvez mais. Preciso de tempo para pensar, para entender o que estou sentindo. Marcos a encarou como se ela tivesse enlouquecido. Helena, você não pode estar falando sério. Não pode simplesmente decidir não voltar para casa porque está tendo uma crise existencial. Não é uma crise, disse ela, sentando-se na beirada da cama. É um despertar. Pela primeira vez na vida, sinto que estou conectada comigo mesma, com o que realmente quero. E o que você quer é ficar em um lugar sem infraestrutura adequada, longe de tudo e todos que conhece, por causa de... Do que exatamente? Helena respirou fundo. Sabia que a próxima frase mudaria tudo entre eles, mas não podia mais mentir. Por causa de Coffee. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcos a encarou por longos segundos, processando o que ela havia dito. O cara da balsa, disse ele finalmente, sua voz baixa e perigosa. Você está me deixando por um completo estranho. Não estou te deixando por ele, disse Helena, tentando explicar algo que ela mesma ainda não entendia completamente. Estou me deixando encontrar. Coffee é apenas... Ele me fez perceber que existe uma versão de mim mesma que eu nunca explorei. Marcos começou a andar de um lado para outro do quarto, as mãos nos cabelos. Não posso acreditar nisso. 5 anos juntos, 5 anos construindo uma vida, e você vai jogar tudo fora, por uma fantasia. Era uma vida que você construiu, replicou Helena, sentindo uma clareza surpreendente em suas palavras. Eu apenas me encaixei nela. Nunca parei para perguntar se era isso que eu queria. E agora você quer viver como uma nômade, em cabanas de barro, sem futuro, sem estabilidade? Quero descobrir quem eu sou quando não estou tentando ser quem você, ou meus pais ou a sociedade esperam que eu seja. Marcos parou de andar e a encarou com uma expressão que misturava raiva e desespero. Isso é loucura, Helena. Você está jogando sua vida fora por um capricho. Talvez, disse ela, mas será meu capricho, minha escolha, pela primeira vez. E quanto a nós? Quanto ao que construímos juntos? Helena sentiu o peito apertar. Apesar de tudo, ainda se importava. Com Marcos, ainda sentia carinho por ele. Mas era um carinho que vinha do hábito, da familiaridade, não da paixão ou da conexão profunda que havia descoberto ser possível. Construímos algo bonito, disse ela gentilmente. Mas foi construído sobre quem eu pensava que deveria ser, não sobre quem eu realmente sou. Marcos se sentou pesadamente na cadeira em frente a ela. Então isso é o fim? 5 anos? E você simplesmente decide que acabou? Não assim, disse Helena, as lágrimas finalmente começando a cair. Nunca quis que fosse assim. Mas não posso mais fingir que sou feliz apenas porque deveria ser. Marcos olhou para ela por um longo momento, e Helena viu a dor em seus olhos, sendo lentamente substituída por algo mais duro, mais frio. Você sabe que não pode voltar, né? Disse ele finalmente. Se fizer isso, se me deixar aqui, não há volta. Quando essa sua fantasia romântica acabar, quando você perceber que a vida real não é como os filmes, eu não vou estar esperando. Helena assentiu, entendendo que ele estava certo. Era uma ponte que estava queimando e não havia como reconstruí-la. Eu entendo, disse ela. Marcos se levantou e terminou de arrumar suas coisas em silêncio. Helena observou, sentindo como se estivesse assistindo à dissolução de toda uma era de sua vida. Era terrível e libertador ao mesmo tempo. Quando ele terminou, parou na porta
e se virou para olhá-la uma última vez. Espero que valha a pena, disse ele, e havia tanto tristeza quanto raiva em sua voz. Depois que ele saiu, Helena se permitiu chorar, não apenas pelo fim do relacionamento, mas por toda a vida que estava deixando para trás. Era como se estivesse morrendo e nascendo ao mesmo tempo. Uma hora depois, ouviu uma batida suave na porta. Era Marie. Trouxe chá, disse a mulher francesa, entrando com uma bandeja. E um ombro, se precisar. Helena aceitou ambos gratamente. Sentaram-se na varanda do quarto, tomando chá em silêncio confortável, enquanto o sol começava a se pôr. Foi difícil? Perguntou Marie finalmente. Pior do que imaginei, admitiu Helena, mas também mais libertador do que esperava. Marie assentiu compreensivamente. Os primeiros dias são os mais difíceis. Você vai questionar sua decisão 1000 vezes. Vai se perguntar se enlouqueceu, se está cometendo o maior erro da sua vida. E depois? Depois você começa a descobrir quem realmente é quando ninguém está dizendo quem deveria ser. É assustador, mas também é mágico. Elas observaram o pôr do sol pintar o céu com tons de laranja e rosa. Helena se perguntou onde Marcos estava naquele momento, se já estava no aeroporto, se estava pensando nela ou se já havia decidido esquecê-la completamente. Marie, disse ela depois de um tempo, como você soube que estava fazendo a coisa, certa? Marie sorriu, seus olhos perdidos no horizonte. Não soube. Nem sei agora, para ser honesta, mas aprendi que às vezes a coisa certa não é a coisa segura. Às vezes, a coisa certa é simplesmente a coisa que faz você se sentir vivo. Naquela noite, Helena jantou com Marie e conheceu seu marido, Amadou, um homem gentil que trabalhava como professor na escola local. Eles a trataram com uma hospitalidade calorosa que a fez sentir menos sozinha em sua decisão radical. Kofi me procurou hoje, disse Amadou durante a sobremesa. Disse que você decidiu ficar. Helena sentiu suas bochechas corarem. Sim, ele está muito feliz, disse Amadou sorrindo, mas também preocupado. Não quer que você tome decisões importantes por causa dele. Não tomei, disse Helena, surpreendendo-se com a convicção em sua própria voz. Tomei por causa de mim. Marie e Amadou trocaram um olhar que Helena não soube interpretar. O que foi? Perguntou ela. Nada, disse Marie. É só que, bem, nem todo mundo que fica aqui fica pelo motivo certo. Alguns ficam fugindo de algo, outros ficam perseguindo uma fantasia. Poucos ficam porque realmente encontraram a si mesmos. E eu? Que categoria você acha que eu me encaixo? Marie estudou seu rosto cuidadosamente. Ainda não sei, mas tenho uma boa sensação sobre você. Naquela noite, sozinha em seu quarto de hotel, Helena escreveu uma longa carta para seus pais, tentando explicar sua decisão de uma forma que não os deixasse completamente alarmados. Era impossível, ela sabia, mas tinha que tentar. Também, escreveu para sua melhor amiga em Londres, sabendo que a notícia causaria choque e preocupação. Mas pela primeira vez em anos, as palavras fluíam facilmente, porque finalmente estava escrevendo sua própria verdade. Enquanto escrevia, Helena se deu conta de algo importante. Não estava apenas deixando uma vida para trás, estava criando espaço para uma nova vida crescer. Era como limpar um jardim, doloroso no momento, mas necessário para que algo novo pudesse florescer. Do lado de fora da janela, podia ouvir os sons da vida noturna africana, música distante, vozes conversando, o riso de crianças brincando. Era uma sinfonia de humanidade que a tranquilizava de uma forma que o silêncio urbano de Londres nunca conseguiu. Helena se deitou naquela noite, sabendo que havia cruzado uma linha da qual não haveria volta. Era aterrorizante e emocionante ao mesmo tempo. Pela primeira vez em sua vida adulta, não sabia o que o amanhã traria. E, estranhamente, isso a fazia sentir mais viva do que se sentira em anos. O futuro era um mistério completo, mas finalmente era seu mistério para desvendar. 3 semanas haviam se passado desde que Helena tomara a decisão mais radical de sua vida.
Os primeiros dias foram de uma montanha-russa emocional. Momentos de euforia seguidos por ataques de pânico sobre o que havia feito. Mas, gradualmente, uma nova rotina começou a se formar. Kofi a havia apresentado à sua comunidade e, para surpresa de Helena, ela foi recebida com curiosidade respeitosa, ao invés da hostilidade que temia. Maria a ajudou a encontrar um pequeno quarto para alugar na casa de uma viúva local, Mama Asha, uma mulher de 60 anos, com um sorriso contagiante e uma sabedoria que parecia vir de séculos de experiência. Você tem inquietação nos olhos, disse Mama Asha no primeiro dia, enquanto preparavam chá juntas no pequeno pátio. Mas também tem determinação. Isso é bom. Determinação é o que separa os sonhadores dos realizadores. Helena estava aprendendo a língua local com uma velocidade que a surpreendia, como se sua mente estivesse faminta por essa nova forma de se expressar. Começou a ajudar Marie na escola, ensinando inglês básico para as crianças, e descobriu uma paixão por educação que nunca soubera que existia. Mas foi sua relação com Kofi que se tornou o verdadeiro revelador de quem ela estava se tornando. Eles passavam horas caminhando pela savana, ele lhe ensinando sobre as plantas medicinais, as rotas migratórias dos animais, as histórias ancestrais escritas nas estrelas. Helena sentia como se estivesse aprendendo uma linguagem completamente nova, não apenas de palavras, mas de vida. Em nossa cultura, disse Kofi uma tarde, enquanto observavam um grupo de elefantes se aproximar de um poço d'água. Acreditamos que cada pessoa tem um propósito específico na grande teia da vida. Às vezes, esse propósito nos leva muito longe de onde nascemos. E você acha que encontrei meu propósito aqui? Perguntou Helena. Kofi sorriu, mas havia algo pensativo em sua expressão. Acho que você está começando a encontrar a si mesma. O propósito vem depois. Era verdade. Pela primeira vez em sua vida, Helena sentia que estava vivendo de dentro para fora, ao invés de tentar se moldar às expectativas externas. Era liberador e assustador ao mesmo tempo. Mas foi no final da terceira semana que a primeira grande revelação chegou. Helena estava ajudando Mama Asha a preparar o jantar quando a mulher idosa fez uma pergunta aparentemente inocente. Você já pensou em ter filhos? A pergunta a pegou desprevenida. Não aqui, disse ela automaticamente. Quero dizer, não agora. Ainda estou me descobrindo. Mama Asha a estudou com aquele olhar penetrante que parecia ver através da alma. Às vezes, a vida tem outros planos. Foi então que Helena percebeu. Sua menstruação estava atrasada. Com todo o turbilhão emocional das últimas semanas, nem havia notado. Mas agora, fazendo as contas mentalmente, sentiu um frio no estômago. Mama Asha, disse ela calmamente. Você sabe onde posso conseguir um teste de gravidez? A mulher idosa sorriu como se tivesse estado esperando essa pergunta. Na clínica da cidade. Mas às vezes, o corpo de uma mulher já sabe a verdade antes de qualquer teste. Helena passou a noite inteira acordada, a mente girando entre terror e uma estranha sensação de destino inevitável. Se estivesse grávida, e alguma coisa dentro dela sussurrava que estava, seria de Marcos. A cronologia não deixava dúvidas. Na manhã seguinte, fez o teste. Positivo. Sentada na pequena clínica, olhando para a confirmação de que carregava uma vida dentro dela, Helena sentiu como se o universo tivesse acabado de reescrever completamente sua história. Todas as suas decisões corajosas, sua nova vida, sua jornada de autodescoberta, agora tudo estava complicado por uma responsabilidade que não havia planejado. Voltou para a casa de Mama Asha em estado de choque. A mulher idosa a encontrou sentada no pátio, olhando para o nada. É o que você pensava? Perguntou Mama Asha gentilmente. Helena assentiu, as lágrimas finalmente vindo. Não sei o que fazer. Mama Asha se sentou ao seu lado. Na minha cultura, acreditamos que as almas escolhem suas mães. Se uma alma escolheu você, é porque você tem algo especial para oferecer. Mas eu acabei de deixar toda a minha vida para trás. Não tenho estabilidade, não tenho planos. Planos mudam, disse Mama Asha simplesmente,
mas amor permanece. A pergunta é, você tem amor para dar? Helena sabia que sim. Apesar de todo o medo e confusão, sentia uma proteção feroz crescendo em seu peito pela vida que carregava. Quando contou para Kofi na noite seguinte, sua reação a surpreendeu. Ele não ficou chocado ou preocupado. Em vez disso, tomou suas mãos e disse: "Uma criança é sempre uma bênção, não importa como ou quando chega." "Mas não é sua", disse Helena, precisando deixar isso claro. "Não importa", disse Kofi com uma simplicidade que a deixou sem palavras. "Se você decidir ficar, se decidir construir uma vida aqui, essa criança será nossa." A generosidade de espírito dele a emocionou profundamente, mas também trouxe uma nova camada de complexidade para sua situação. Era uma coisa deixar sua antiga vida para trás por amor próprio. Era outra completamente diferente, tomar decisões que afetariam para sempre a vida de uma criança. Nas semanas que se seguiram, Helena oscilou entre momentos de serenidade total e crises de pânico. Sua barriga ainda não mostrava sinais da gravidez, mas ela sentia as mudanças em seu corpo, a vida crescendo dentro dela. Marie se tornou sua confidente mais próxima durante esse período. "Quando descobri que estava grávida do meu primeiro filho com Amadou", disse ela um dia, "também entrei em pânico, não porque não quisesse a criança, mas porque percebi que não era mais apenas sobre mim. Cada decisão agora afetaria outra, vida." "Como você lidou com isso?" "Aprendi que ser mãe não significa sacrificar quem você é", disse Marie. "Significa expandir quem você é, incluir mais amor, mais propósito, mais significado em sua vida." Foi durante uma conversa com Kofi sobre tradições de sua tribo que Helena recebeu a segunda grande revelação. "Em nossa cultura", explicou Kofi, "quando uma criança nasce, ela não pertence apenas aos pais, mas à comunidade inteira. Todos têm responsabilidade por sua educação, sua proteção, seu crescimento." "Isso não é confuso para a criança?" perguntou Helena. "Não. Saber exatamente qual é seu lugar." Kofi riu. "Pelo contrário, a criança cresce sabendo que tem lugar em todos os lugares, que é amada e valorizada por toda a comunidade." Helena parou de andar. Eles estavam caminhando pela aldeia na época e olhou para ele. "Kofi, há algo que você não me contou?" Ele hesitou, e Helena viu algo em seus olhos que não tinha visto antes. Vulnerabilidade, talvez até medo. "O que é?" insistiu ela. "Há uma tradição em nossa tribo", disse ele lentamente. "Quando um homem se apaixona por uma mulher de fora, especialmente se ela traz uma criança, expectativas." Helena sentiu um frio no estômago. "Que tipo de expectativas?" "A comunidade espera que a mulher se integre completamente, que adote nossos costumes, nossas tradições, e isso inclui acordos sobre o futuro das crianças." "Que tipo de acordos?" Kofi respirou fundo. "Se você decidir ficar se casarmos, nossa filha, quando crescer, será prometida em casamento para fortalecer laços com outras famílias da tribo. É uma tradição que existe há centenas de anos." Helena parou completamente de andar. "Você está dizendo que minha filha seria prometida em casamento desde bebê?" "É uma honra", disse Kofi rapidamente. "Significa que ela será valorizada, que terá um lugar seguro na comunidade." "É bárbaro", disse Helena, a raiva crescendo em sua voz. "Você está falando sobre decidir o futuro da minha filha antes, mesmo dela nascer, antes dela ter qualquer chance de escolher sua própria vida." "Helena, tente entender." "Não", explodiu ela. "Você não entende. Eu deixei toda a minha vida para trás porque queria escolher meu próprio destino. Que agora você está me dizendo que minha filha não teria essa mesma oportunidade?" Kofi pareceu genuinamente surpreso com a intensidade de sua reação. "É nossa tradição." "Não é minha tradição", disse Helena firmemente. "E definitivamente não será da minha filha." Eles voltaram para casa em silêncio tenso. Helena sentia como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Tudo o que pensava ter encontrado, amor, autenticidade, um lugar onde pertencia, de repente parecia construído sobre expectativas que nunca havia compreendido completamente. Naquela noite, não conseguiu dormir.
Ficou na varanda de Mama Asha, olhando para as estrelas e tentando processar a magnitude de sua situação. Estava grávida, em um país estrangeiro, apaixonada por um homem que vinha de uma cultura com tradições que ia contra tudo em que acreditava sobre direitos das mulheres e autonomia pessoal. Foi Mama Asha quem encontrou ela lá, nas primeiras horas da manhã. Problemas grandes precisam de decisões grandes, disse a mulher idosa, se sentando ao lado dela. Não sei mais o que é certo, admitiu Helena. Vim aqui procurando autenticidade, mas parece que apenas troquei um conjunto de expectativas por outro. Mama Asha ficou em silêncio por um longo momento. Então disse: às vezes, a coisa mais corajosa que podemos fazer é admitir que cometemos um erro e ter a força para corrigi-lo. Helena olhou para ela, surpresa. Você acha que cometi um erro? Acho que você fez escolhas corajosas por razões certas, disse Mama Asha. Mas coragem não significa ignorar consequências. Às vezes, significa enfrentá-las. Nos dias que se seguiram, Helena conversou longamente com Marie sobre suas opções. Era possível criar uma criança naquele ambiente? Era justo para a criança crescer dividida entre duas culturas tão diferentes? E, mais importante, era possível construir uma vida autêntica em um lugar onde tradições fundamentais conflitavam com seus valores mais profundos? A questão não é se você pode fazer isso funcionar, disse Marie um dia. A questão é se você deve. Foi essa conversa que levou Helena à decisão mais difícil de sua vida. Uma manhã, 2 semanas depois da revelação sobre as tradições matrimoniais da tribo, Helena acordou com uma clareza cristalina. Sabia o que tinha que fazer. Encontrou Kofi trabalhando nos campos próximos à aldeia. Quando ele a viu se aproximando, sorriu. Mas o sorriso desapareceu quando ele viu a expressão em seu rosto. Eu vou embora, disse ela sem preâmbulos. Kofi parou o que estava fazendo. Helena, não para Londres, ela continuou, mas daqui, desta situação. Preciso encontrar um lugar onde possa criar minha filha com liberdade para ela escolher seu próprio destino. Podemos mudar as tradições, disse Kofi desesperadamente. Posso falar com os anciões. Helena balançou a cabeça. Não é sobre mudar tradições que existem há séculos. É sobre reconhecer que talvez não sejamos tão compatíveis quanto pensávamos. Ela viu a dor em seus olhos e sentiu seu próprio coração partir. Eu te amo, disse ela. Amo você mais do que achei que fosse possível amar alguém. Mas amo mais ainda a ideia de que minha filha possa crescer livre para escolher sua própria vida. Kofi assentiu lentamente, e Helena viu que, no fundo, ele entendia. Aonde você vai? Ainda não sei, admitiu ela, mas vou descobrir. Uma semana depois, Helena estava na estação rodoviária com uma mala pequena e um coração partido, mas com uma determinação férrea. Marie havia se oferecido para acompanhá-la até a capital, onde ela pegaria um voo para a França. Marie havia insistido que ficasse com ela e Amadou em sua casa de verão na Provence, até decidir o que fazer. Você tem certeza de que está fazendo a coisa certa? Perguntou Marie enquanto esperavam o ônibus. Helena olhou para trás uma última vez, vendo Kofi observando-a da distância. Ele havia vindo para se despedir, mas respeitou sua decisão de partir. Havia tristeza em seus olhos, mas também compreensão. Não, disse Helena honestamente, mas estou fazendo a coisa que posso viver com as consequências. Enquanto o ônibus se afastava, levando-a para longe da vida que havia escolhido com tanto cuidado e depois abandonado com igual determinação, Helena colocou a mão sobre sua barriga ainda plana e fez uma promessa silenciosa para a vida que crescia ali dentro. Você vai crescer livre, sussurrou. Livre para escolher quem quer ser, quem quer amar, como quer viver, e eu vou me certificar disso, mesmo que signifique começar de novo 1000 vezes. 6 meses depois, Helena estava vivendo em uma pequena cidade na Provence, trabalhando como professora de inglês e preparando-se para a chegada de sua filha. Havia encontrado uma comunidade de expatriados e franceses progressistas que a acolheram sem julgamentos. Quando Sofia nasceu,
Ela escolheu o nome porque significava sabedoria. Helena olhou nos olhos escuros da bebê e viu não apenas Marcos, ou ela mesma, mas todas as possibilidades infinitas que o futuro poderia trazer. Kofi havia escrito algumas cartas que Helena guardava em uma caixa especial. Talvez um dia mostraria para Sofia, quando ela fosse velha o suficiente para entender que o amor às vezes significa deixar ir. Minha pequena, disse Helena, segurando a filha pela primeira vez, você vai conhecer o mundo inteiro se quiser. Vai ter a liberdade que levei 32 anos para encontrar. E assim, 5 anos depois, quando a história de Helena foi publicada como livro, tornou-se um símbolo poderoso para mulheres em todo o mundo que lutavam entre o amor e a liberdade, entre a paixão e a autonomia, entre aceitar tradições e criar novos caminhos. O título do livro, A Mulher que Escolheu Voar, ecoava a pergunta que havia atormentado Helena durante toda a sua jornada. Até onde é possível se adaptar em nome do amor? E quando é hora de escolher a liberdade, não apenas para si mesma, mas para as próximas gerações? Não havia respostas fáceis, apenas escolhas corajosas. E Helena havia aprendido que às vezes a maior coragem está não apenas em partir, mas em saber quando voltar a partir novamente. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Helena os tenha tocado profundamente. Esta história de coragem, amor e autodescoberta nos lembra que cada um de nós tem o poder de reescrever nossa própria vida quando encontramos a coragem necessária. Se vocês se emocionaram com a transformação de Helena, não deixem de se inscrever em nosso canal. Temos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes esperando por vocês. Cliquem no botão de gostei, se esta narrativa ressoou em seus corações. E não se esqueçam de compartilhar nos comentários suas próprias reflexões sobre os dilemas que Helena enfrentou. Todos os dias, trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e do coração humano. Não percam nossos próximos conteúdos. Cada história é uma jornada diferente, mas todas nos conectam através das experiências universais do amor, da perda, da coragem